Uhum, Família guiada pela fé do Vod Bauchan. Faça o necessário para criar filhos e filhas que andem com Deus. Vamos ver o primeiro capítulo. Eu e minha querida esposa. Não sei se vai filmar bem a minha face, minha pança de sumô. Mas vamos lá, explorando o terreno. Primeiro capítulo. São 10 horas da noite. Você sabe onde seus filhos estão? Se você é da mesma geração de minha mãe, você reconhece essa frase. É provável que a tenha ouvido toda noite antes de assistir ao noticiário. A ideia era bastante simples. Os pais precisavam saber que seus filhos estavam em casa a uma hora decente. Quem discordaria disso, além de um adolescente querendo ficar até tarde na rua? Ele faz um ponto aqui na nota de rodapé. As televisões norte-americanas costumavam transmitir essa propaganda pública, especialmente entre as décadas de 1960 e 1980. Hoje em dia, não tem nada disso, né? Os pais não estão nem mais aí para os filhos, né? Nós queremos conversar com os pais que se importam com seus filhos. Hoje a questão deveria ser colocada dessa forma. Você sabe onde seus filhos estão do ponto de vista espiritual? É interessante, hein? Uma coisa é saber onde eles estão fisicamente. Outra coisa muito mais profunda é saber onde eles estão espiritualmente. O Dudu conhece bem a Bíblia. A Bruninha sabe a diferença entre virgindade e pureza. Seus filhos caminham para a maturidade cristã responsável ou são parte de uma alarmante nova tendência que tem assistido a esmagadora maioria de filhos pretensamente cristãos apartando-se da fé? Enquanto escrevi este livro, tive o privilégio de pregar uma série de sermões na Universidade de West Palm Beach, na Flórida. No culto da capela, na manhã de quinta-feira, preguei uma mensagem sobre integridade cristã, ou firmeza de um caráter cristão. Basicamente, caminhei por Efésios, capítulo 5, versículos 25 e os seguintes, e fiz um desafio aos moços e moças para que vivam e esperem nada menos que o padrão bíblico quando pensarem em casamento. Foi uma experiência poderosa. Eu sabia que tinha tocado em um ponto sensível. Não é verdade? Hoje os moços e moças vê o primeiro rostinho bonitinho na frente já quer namorar. Tem nem idade para namorar, já quer namorar, né? Nem quer casar e quer namorar. Aqui as coisas são mais sérias, né? Tem que ver um padrão bíblico no moço ou na moça que você está pensando em ter um relacionamento para o casamento. Depois da mensagem, tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes que nunca tinham ouvido um desafio assim. Mesmo funcionários e membros do corpo docente aproximaram-se de mim e disseram: como eu queria que meu pai tivesse compartilhado isso comigo 20 anos atrás. Muitas jovens me perguntaram se poderiam conversar comigo em particular. Vários rapazes comentaram: você de fato estabeleceu um novo patamar. O campus estava em polvorosa. Uma jovem, em visível luta com o que ouviu, sentou-se perto de mim durante o almoço. Respirou fundo e começou a compartilhar sua desoladora história.
Era uma estudante de 21 anos, no terceiro ano da faculdade, lutando com um relacionamento sério. Disse que amava muito um rapaz, porém ele não era nada do que a Bíblia ensina com clareza sobre o que um futuro marido deve ser. Ela começou procurando conter as lágrimas enquanto perguntava: o que vou fazer? Depois de investigar um pouco, descobri que ela e aquele jovem namoravam há mais de 2 anos. Os dois tinham, entre aspas, um namoro sério. E embora ela não tenha dito, eu me surpreenderia se me dissesse que não tiveram um relacionamento sexual. Ficou claro que ela vinha sofrendo com o futuro do namoro bem antes do meu sermão, mas o que ouviu naquela manhã a levou até o limite. Entretanto, o relacionamento era tão sério e de tanto tempo que ela se perguntava se não precisaria de um grupo de apoio para ajudá-la a superar. Perguntei-lhe se conhecia alguma mulher cristã, madura, que pudesse ajudá-la nesse tempo difícil. Ela disse que não. Perguntei-lhe se participava de alguma reunião de estudo bíblico ou de um pequeno grupo. Ela não participava. Perguntei-lhe, afinal, se estava frequentando alguma igreja. Não estava. Passei 30 minutos com aquela moça. No fim dessa meia hora, tentei pensar sobre a situação a partir da minha perspectiva. A perspectiva de um pai cuja filha é apenas alguns anos mais nova que aquela jovem mulher. De imediato senti partir-se meu coração. Essa jovem com quem eu falava tinha crescido na igreja. Vinha de uma boa família. Na verdade, sua família estava tão comprometida com a filha e com seu futuro que a enviaram para uma universidade cara, particular e cristã. Entretanto, apenas alguns anos depois de sair de casa, ela não frequentava uma igreja, tinha investido 2 anos em um namoro com um rapaz que também tinha abandonado a igreja e desenvolveram uma visão de mundo que era tudo menos bíblica. O pior, esse não é um incidente isolado. De acordo com pesquisadores, de 70 a 88% dos adolescentes cristãos deixam a igreja no segundo ano de faculdade. Isso mesmo, o cristianismo norte-americano moderno tem uma taxa de falha de 8, quase 9 em 10, quando se trata de criar filhos que continuem na fé. Imagine a comoção entre os pais se 90% de nossos filhos ainda não tivessem aprendido a ler ao saírem do ensino médio. Não haveria salas suficientes para conter todos os pais irados em reuniões com a direção de cada escola. Embora sejam assustadores, esses números não deveriam nos surpreender. Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm descoberto que, em sua esmagadora maioria, nossos adolescentes que ainda frequentam a igreja e se identificam como cristãos têm um conjunto de crenças que contradizem ou desmentem suas declarações. O pesquisador George Barna, por exemplo, descobriu que 85% dos adolescentes nascidos de novo, né? Adolescentes nascidos de novo, entre aspas, não acredita na existência de uma verdade absoluta. Olha que absurdo. Mais de 60% concordaram com a afirmativa de que não se pode saber nada com certeza, exceto as coisas que você experimenta em sua própria vida. Ele faz uma referência aqui do livro, né? George Barna, Biblical Worldview has a radical effect on a person's life. Uma cosmovisão bíblica tem um efeito radical na vida de uma pessoa. Então,
Tá vendo? O pessoal vai com a cabecinha sem uma cosmovisão bíblica para a faculdade. Claro que vai se perder, né? Mais da metade dos pesquisadores acreditava que Jesus pecou durante sua vida terrena. Olha. Dos pesquisadores não, dos pesquisados. Christian Smith e seu grupo de pesquisa na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, conduziram o maior estudo sobre religião entre adolescentes até hoje. Sua pesquisa foi publicada no livro Soul Searching, Alma em Busca. O Estudo Nacional de Juventude e Religião descobriu que, embora os adolescentes norte-americanos sejam muito religiosos, sua religião é altamente ambígua. Essa ambiguidade se deve em grande parte à falta de tempo e de atenção dedicados a assuntos espirituais, quando comparados a outras atividades. Smith nota, e aí vai vir a citação do livro do Christian Smith e Melinda Lundquist Denton, Soul Searching. A citação: nossa pesquisa sugere que as igrejas estão perdendo para a escola e para a mídia em relação ao tempo e à atenção da juventude. Quando se trata da formação de vida dos jovens, sob o ponto de vista sociológico, uma característica se destaca: as comunidades de fé conseguem um pequeno lugar ao fundo por um período muito limitado de tempo. Em sua estrutura, o quadro de formação da juventude é dominado por atores mais poderosos e chamativos. Dessa forma, a maioria dos adolescentes conhece detalhes sobre personagens de televisão e popstars, porém muitos são vagos, bem vagos quanto a Moisés e Jesus. A maioria dos jovens é bem versada nos perigos de dirigir alcoolizado, AIDS e drogas, porém muitos não têm uma noção das ideias centrais de sua própria tradição. A maioria dos pais, com toda clareza, prioriza o dever de casa e os esportes sobre a presença na igreja ou em uma reunião de mocidade. Normal, né? Nessa sociedade tão secularizada, né? O povo deveria estar se deliciando na presença de Deus, num culto a Deus, meditando sobre a beleza do Senhor, incutindo isso nos seus filhos, juntos em família. Mas aí inventa-se todo tipo de... Inventa-se não, né? Escola, esportes, eles são mais importantes. E às vezes na igreja substituem as coisas mais belas do culto por outras atividades. E a criançada não se impacta mais com a solenidade da presença do Senhor. Como resultado, Smith e seu grupo de pesquisa descobriram que a maioria dos adolescentes americanos, pelo contrário, parece sustentar visões abrangentes, pluralistas e individualistas sobre verdade religiosa, símbolos de identidade e a necessidade de ir à igreja. Em outras palavras, a cultura do humanismo secular parece ter cooptado os adolescentes cristãos americanos. Isso aqui é um ponto-chave, né? Ponto-chave aqui da leitura. Em outras palavras, a cultura do humanismo secular. O homem é a medida de todas as coisas, né? E é isso. É tudo que há. Só essa vidinha medíocre e passageira. É o que mais importa. Portanto, não devemos nos surpreender com os jovens deixando a igreja aos montes,
Porque alguém permaneceria fiel a uma organização da qual discorda amplamente? Como alguém permaneceria fiel a um sistema de crenças que é relegado à periferia de sua vida? O problema não é que esses filhos estejam abandonando o cristianismo. O problema é que a maioria deles, na verdade, não é cristã. Não é cristã. A maioria deles não é cristã. A partir disso, seu abandono faz total sentido. É o que a gente viu no vídeo lá do TED Trip. Os pais cristãos, em vez de... às vezes a culpa é dos pais, né? Os filhos não veem nos pais um amor por Cristo, um deslumbramento, né? Uma afeição poderosa pelo Senhor. E aí tudo não passa de um sistema de regras para manter eles ali, né? Por um tempo direitinho, né? Controlados. Mas eles nunca amaram a Cristo. E aí, quando vão para a faculdade, pronto. Vão revelar os seus verdadeiros corações, que nunca foram transformados. Ah, perdi meu filho. Não, você não perdeu seu filho. Seu filho nunca foi achado. Seu filho nunca foi convertido. E talvez nem você seja. Ele nunca viu em você uma paixão pelo nome do Senhor, por Cristo. O apóstolo João expressou isso melhor. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19. Se você é cristão, você vai permanecer. E não é, você vai embora. Percebo ter acabado de abrir uma caixa de Pandora, mas essa caixa precisava ser aberta. E se os pais cristãos estiverem levando a vida, convencidos de que seus filhos são regenerados, quando na verdade não o são? E se nossos filhos e filhas estiverem apenas seguindo a corrente, enquanto passam a vida como bodes entre ovelhas, ou joio em meio ao trigo? E se aquela criança de 4 ou 5 anos que batizamos, porque foi capaz de encarar a congregação e repetir as palavras, Jesus mora no meu coração? Aqui ele está falando como batista, né? Que o voto de Baltimore é batista. A maioria deles, né? Eles batizaram criança de 4, 5 anos. Pô, batiza como bebê, então, como filhos do pacto e pronto. E faz o trabalho de um pai piedoso, né? De criar o seu filho no temor do Senhor, como um filho do pacto, né? Mas aí tem todo aquele lance do evangelicalismo moderno, né? Ah, Jesus mora no meu coração. Mas ela falou isso, ele fala aqui, ó, ela falou isso porque ela estava apenas dizendo o que foi condicionada a dizer. Esse é o medo, né? Você criou um sistema para as crianças responderem no período de controle a tudo que tem que ser dito, né? Falava com o Davi isso aí, falei lá nos catecúmenos. Olha, não encenem a vida cristã, porque uma hora vocês vão se quebrar e não vai sobrar nada. E os pais devem chorar pelos seus filhos, para que o Senhor faça uma obra em seus corações.
Infelizmente, isto está longe de ser uma raridade entre os cristãos em nossa cultura. A pesquisa de Tom Rainer entre os batistas do Sul, comprovadamente a denominação mais evangélica nos Estados Unidos, indica que quase metade de todos os membros da igreja podem não ser cristãos. Meu Deus do céu. Tom Rainer. Ele tem uma nota de rodapé aqui, ó. É a pesquisa que ele fez, né? Isso não é preocupante apenas para as igrejas da Convenção Batista do Sul. É indicativo de um problema ainda maior. Milhares, se não milhões de pessoas têm sido manipuladas para fazer orações. Repita comigo, né? Aquelas orações, repita comigo. Ó Senhor, entre no meu coração. Pronto, você já é salvo. Se a pessoa orou a oraçãozinha lá para Jesus entrar no seu coração, já está salvo. Nunca teve uma experiência de convicção de pecado operada pelo Espírito Santo para clamar ao Senhor em arrependimento por perdão dos seus pecados. Nunca teve. Então, elas têm sido manipuladas para fazer orações, repita comigo, e por apelos do tipo, se você quiser ver novamente seus queridos que já faleceram, Pior ainda. Se você quiser ver novamente seus filhos, seus queridos que já faleceram, então repita comigo essa oração. Aí a pessoa vai com essa mentalidade. Eu quero ver meu pai que Só por morreu. causa disso. Eu vou ficar na igreja. Nunca amou o Senhor, nunca se arrependeu dos pecados, nunca teve uma operação do Espírito Santo poderosa na vida. E é o que ele diz aqui em seguida, né? Sem revelar em suas vidas qualquer traço do poder regenerador do Espírito Santo. Meu objetivo aqui não é fazer os pais duvidarem da salvação de seus filhos. Estou simplesmente tentando fazer soar um alarme desesperadamente necessário. É como se nós, os pais cristãos nos Estados Unidos, tivéssemos sido levados a dormir enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir nossos filhos bem embaixo dos nossos narizes. Veja João 10:10. Não escrevi este livro como um especialista com todas as respostas. Sou apenas um ministro que viu essa tendência alarmante por toda a década passada e um pai desejoso de ver sua família tendo como característica uma fidelidade que atravessa gerações. E agora vem um subtítulo aqui: Duas faces da vida. Há duas faces em minha vida. Uma é pessoal, outra profissional. Por um lado, sou um pregador, um escritor, um presbítero em uma igreja local e um professor. Esse aspecto de minha vida é rico, pleno e recompensador. É o espaço em que as pessoas me chamam de doutor e reverendo. É esse lado da minha vida que me tem levado por todo o país pregando, ensinando e palestrando. É esse lado da minha vida que põe comida na mesa e me coloca diante de multidões. Seria fácil para mim ser envolvido por esse lado profissional. Entretanto, há outra face em mim, uma face mais importante. Nessa face mais importante da minha vida é que carrego meus títulos mais queridos: marido e pai. Não há nada neste mundo que signifique mais para mim do que ser o marido e o pai de Bridget, o marido de Bridget e o pai de Asher, Jasmine, Trey e Elijah, né? Toda vez que digo isso, posso quase ouvir as pessoas pensando: sua relação com Cristo não deveria significar mais para você que sua vida familiar? Creio que, em última análise, isso é verdade. Porém, é sobretudo na convivência com minha família que minha caminhada com Jesus toma forma. Quantas pessoas não entendem isso? Acho que para servir a Jesus tem que estar fazendo coisas no ministério.
É, só isso. Quando o maior ministério que ele tem é ser marido e pai, Na família dele. né? Ou esposa e mãe. Uma coisa é eu ter um relacionamento pessoal com Jesus. Entretanto, se gasto horas lendo Bíblia, orando, investindo a maior parte do meu tempo ministrando aos outros, enquanto negligencio o meu papel como marido e pai, meu relacionamento com Cristo é desequilibrado. Ou pior, não é autêntico. Meu relacionamento com minha esposa e meus filhos é que dá a legitimidade à minha caminhada com Cristo. Jesus deixou isso claro no Evangelho de Mateus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se minha esposa não se qualifica como meu próximo, então quem é meu próximo? Como eu poderia fazer uma defesa da integridade de minha caminhada com Cristo se não consigo amar meus próximos mais chegados? Não faz sentido nenhum, né? Meu pai que não ama o chefe de família, que não ama a esposa, não ama os seus filhos, Não vai amar o próximo. ele não é um servo de Deus. Ele não está bem com Jesus. Pode ter certeza disso. Ele diz que é um homem piedoso e não ama sua esposa e seus filhos, ele é um hipócrita. João tem um argumento ainda melhor sobre isso. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então não a gente olha assim, a gente tem que olhar para a nossa vida, né? E ver. Fazer uma autoanálise, né? E saber que isso é um veredito. É um veredito bíblico. A pessoa não ama. Então não está na luz. Não, mas é um grande pregador. Não, mas... Não importa. Não ama, não está na luz. Aqui outra vez a Bíblia deixa claro que meus relacionamentos terrenos são o campo de prova para o meu relacionamento celestial. Se amo a Deus, isso ficará evidente em meu amor por meus irmãos e irmãs, sobretudo por aqueles que vivem sob meu teto. De fato, minha própria posição como ministro do Evangelho depende de quão bem eu me conduzo como marido e pai. A Bíblia fala sobre isso. Ele vai citar aqui o texto. Embora existam muitas qualidades que um ministro deva ter, há apenas duas habilidades requeridas dos que ocupam uma posição de liderança pastoral. Primeiro, o pastor deve ser apto a ensinar. E segundo, deve administrar bem sua casa. 1 Timóteo 3, Tito 1, 1 Pedro 5. Em outras palavras, se não sou um bom marido, não estou qualificado para liderar o povo de Deus. Mais que isso, se não tenho um desempenho exemplar no esforço para criar meus filhos na disciplina e no conselho do Senhor, nada tenho a ver com o pastoreio do rebanho de Deus. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não tem como. Esquece.
Daí foi um lance que eu não sei nem como que o John Piper forçaram o John Piper a continuar no ministério. Por quê? Porque o filho dele saiu dos caminhos do Senhor. O filho dele tem um canal no YouTube para falar mal do cristianismo. Filho do Piper. Sério? É. Eu mesmo. E aí, baseado nisso, o Piper falou que iria entregar o ministério. Ele falou: eu não tenho qualificação bíblica para isso. Não sei o que falaram para ele continuar. Mas é isso. Governou os seus filhos. Você pode cuidar da igreja de Deus. É de se lamentar. Porém, esse é um conceito estranho para a maioria dos cristãos em nossa cultura. Muitas comissões encarregadas da procura de um pastor para as igrejas em nenhum momento se importam em conhecer a esposa e os filhos do candidato. Quanto mais observá-lo em casa ou questionar aqueles que lhe são próximos sobre como ele ensina a palavra de Deus para sua família, como os lidera no culto familiar, como disciplina, instrui e encoraja seus filhos ou ama sua esposa. É verdade. Tem um monte de gente aí que não deveria ter cargo, não. Não deveria nem se aproximar do ministério. Não deveria nem pensar. O pessoal acha que ministério é uma coisa só para ficar na vitrine, né? É. Não deveria tocar nessas coisas santas se você não tem os parâmetros bíblicos. O pessoal brinca, né? Não entende o que é. Não entende. Até às vezes não entende, né? Mas, deixa pra lá, né? Assim. A vaidade fala mais alto. Podem parecer assuntos independentes, mas garanto-lhes que estão relacionados de modo absoluto. O fato de não mais exigirmos uma vida familiar exemplar daqueles que nos lideram é um indicativo de que, começando pela liderança, abandonamos a responsabilidade por essa questão. De fato, o termo filho de pastor tornou-se um eufemismo para os filhos e filhas mal educados, rebeldes e negligenciados de nossos líderes. Olha só. Aquele lá é filho de pastor. É. Por que filho de pastor? Que é rebelde, mal educado ou negligenciado. Deixar de lado porque o pai vive no ministério, tendo que cumprir as funções do ministério. Um monte de agenda que a igreja vai produzindo. Tem que fazer isso, tudo pelo, entre aspas, reino de Deus. Às vezes é só agenda para deixar as pessoas em movimento. Movimento insano. Sem uma função real assim para o reino de Deus. Se nossos líderes estão falhando como maridos e pais, que esperança há para o restante de nossas famílias? A jornada de um homem. Bridget e eu nos casamos no meu segundo ano de faculdade. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Na verdade, nem mesmo tinha carteira de motorista. Lembro-me disso porque tive de obter uma, a fim de conseguir uma autorização para o casamento. Éramos dois jovens iniciando uma incrível jornada. Não tínhamos ideia de quão difíceis as coisas seriam. Nem percebíamos quão rápido nossas dificuldades começariam. Quando iniciamos essa jornada, nós dois sabíamos que não teríamos muita ajuda. Nem Bridget. É. Difícil falar isso aqui. Acho que é Bridget. Nem eu viemos de um contexto familiar ideal. Na verdade, nas últimas 2 gerações dos dois lados de nossa família, houve 25 casamentos e 22 divórcios.
Terrível, né? Nossa. Acho que vai sair no vídeo as bolinhas de saliva que voa. Fato que é ainda mais assustador quando se vê que o nosso casamento é um dos 3 que não terminaram em divórcio. Não demorou muito para percebermos que precisávamos procurar bons exemplos em outro lugar. Em última análise, esse livro é sobre nossa jornada. Eu fui de inexperiente garoto de 20 anos, tentando descobrir como permanecer casado, a semi-inexperiente veterano de 38 anos, endurecido na batalha, e pai de 2 adolescentes, de uma criança e de outra, chegando em breve. E nossa família foi ricamente abençoada no processo. Tenho visto a diferença que observar modelos bíblicos pode fazer. Presenciei Deus trazer outros jovens casais à nossa porta em busca de conselho, devido às evidências em nossas vidas. E o mais importante é que tenho visto Deus nos usar em nossa própria família quando as pessoas em nosso redor o veem trabalhar. Um dos maiores elogios que já recebi 2 vezes veio de 2 das minhas primas mais novas. Em 2 discussões diferentes sobre casamento e família, as 2 me disseram: não quero simplesmente me casar. Eu quero o que você e a Bridget têm. Fiquei surpreso. Quando olho para a nossa família, minha tendência é olhar para os defeitos, as áreas em que falhamos e precisamos melhorar. Entretanto, algumas vezes Deus usa as pessoas próximas de mim para lembrar quão longe Ele nos tem levado. Bridget e eu passamos alguns anos tentando descobrir como guardar 3 compromissos. Primeiro, nos comprometemos a permanecer juntos e crescer como casal. Segundo, nos comprometemos a investir em nossos filhos, visando a uma fidelidade que dure por gerações. Isso é o mínimo que um cristão tem que pensar. Mínimo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é o mínimo que a gente tem que pensar. É pensar nos bisnetos, todos prostrados diante do único Rei do universo, amando e servindo ao Senhor. Por último, nos comprometemos a fazer o que for necessário para reproduzir esses 2 primeiros compromissos nas vidas de outros. Bom, este livro é apenas um humilde esforço por guardar o 3º compromisso. Esse capítulo 1 é comprido, hein? Tem bastante. Eu acho que já foi bastante tempo de vídeo, né? Olha. Caramba. Olha. Só o primeiro capítulo é 41 páginas. A gente vai deixar então a leitura continuar no próximo vídeo. Quem gostar, faz um comentário, né? Pedindo a próxima leitura. Que seja bênção para quem assistir. Deus abençoe.